A gente vai fazer uma análise dessa vaga aqui que está pagando R$6.000 por mês, tá? Uma vaga para analista financeiro, você já precisa ter um pouquinho de experiência, né, para poder concorrer de forma efetiva mesmo, para você passar num processo seletivo como esse daqui, tá? Vou passando por todas as atividades, né, que a vaga está exigindo e vou dando aqui algumas dicas para vocês, como eu faço em alguns outros vídeos que eu faço por aqui, né? Então, vamos lá. A vaga é para analista financeiro, ela está pagando R$6.000, ela é para a região de São Paulo, é uma vaga 100% presencial. Vagas home office, elas normalmente não pagam esse tipo de valor para a área financeira. Pode ser que pague para a área de TI, mas né, aí é uma outra questão. Vamos lá. Responsabilidades. Primeira responsabilidade, contas a pagar e contas a receber. O que você precisa entender aqui de contas a pagar e contas a receber, para ser bem resumido mesmo, é que são departamentos que eles vão se basear em um relatório matriz. Qual que é o relatório matriz de contas a pagar e contas a receber? É o Aging List, é a lista de vencimentos, tanto de recebimentos como também de pagamentos. Para recebimento, vamos começar por recebimento. Na recebimento você tem ali toda a lista dos clientes que você vendeu e você tem a promessa de recebimento daqueles valores. Isso quer dizer o seguinte, que se o cliente não paga, você vai precisar fazer uma cobrança para ele. E se ele não paga, quer dizer que você tem que reter um pouco o crédito daquele cliente para que ele não faça nenhuma besteira no futuro. Tá? Então essa lista é uma lista padrão, é uma lista matriz, né, que você vai usar ela para fazer vários trabalhos ali dentro de contas a receber, tá? Contas a pagar é a mesma coisa, você tem o Aging List ali, só que com a data de vencimento para você fazer o pagamento, ou seja, você tem que programar o seu fluxo de caixa para fazer o pagamento ali na data certa, né? E para o cliente, para o fornecedor certo, né? E com o valor certo também, porque esse é o objetivo do contas a pagar, tá certo? É claro que não é tão simples dessa forma aqui, tem outros vídeos aqui no canal que explica melhor cada uma dessas áreas. A conciliação bancária. A conciliação bancária basicamente é a comparação da sua contabilidade com o seu extrato. Você vai cruzar essas duas informações para que a sua contabilidade reflita aquilo que está no extrato. Tá bom? Então você parte de uma premissa de que o seu extrato está certo e a contabilidade é que precisa de ser corrigida. Tá bom? Nunca o contrário. Sempre é o extrato que está certo e a contabilidade que precisa de correção. Tá? Parte dessa premissa aí que você consegue trabalhar bem em cima de uma conciliação bancária. Aqui no canal também tem vídeos que ensinam você a fazer conciliação bancária. E se você tiver interesse, aí você só dá um Google aí, você pode colocar guarda-lucro conciliação bancária que vai aparecer lá o primeiro vídeo, é só você clicar. Nossa, meu nariz está coçando aqui. Conferência de notas fiscais e ordens de serviço. Conferência de nota fiscal, basicamente é você conferir se o valor está certinho, se é uma nota de saída, né? Se o cliente está certo, tudo mais. Normalmente, o que acontece aqui, para dizer bem a verdade mesmo, é que o sistema faz isso. Tá? Você vai basicamente fazer um cheque final ali para ver se está tudo certinho. Né? Se foi para o cliente certo mesmo, se a quantidade está certa, se o valor está certo, tal. Não vejo muita dificuldade em fazer isso daqui. E também não é uma atividade que você deve gastar muito tempo fazendo ela. Tá? Eu não sei se você confere todas as notas aqui. E às vezes você nem faz isso, mas é o próprio sistema. O sistema já é bloqueado o suficiente aqui para não deixar passar nenhuma nota errada. Vamos lá. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa para o analista financeiro, o fluxo de caixa é a principal matéria que você precisa entender, o principal relatório que você precisa dominar, o fluxo de caixa. Porque você dominando o fluxo de caixa, você tem base para trabalhar em qualquer uma das áreas de finanças. Tesouraria, contas a pagar, contas a receber, investimento, qualquer uma. Tá? Então, tudo dentro de finanças vai apontar para o fluxo de caixa. Contas a pagar, entrada no fluxo de caixa. Contas a pagar é a saída no fluxo de caixa. Contas a receber é entrada no fluxo de caixa.
Salários, saída no fluxo de caixa. Impostos, saída no fluxo de caixa, né? Ou talvez prevenção de saída no fluxo de caixa. Então você precisa entender como é que funciona a dinâmica de fluxo de caixa, principalmente o fluxo de caixa financeiro, é o fluxo de caixa que você realmente administra o caixa. Você tem um fluxo de caixa também que é o fluxo de caixa contábil, que é um fluxo de caixa que a gente manda normalmente para investidores e tal, é mais para fazer análise de longo prazo e tudo mais. Aqui, quando a gente está olhando a descrição dessa vaga aqui, a gente está falando de um fluxo de caixa que você tem um controle na mão ali do caixa por banco, aliás, do dinheiro por banco. Tá? Você precisa ter esse controle nesse detalhe. Você precisa garantir que o banco certo tem a quantia de dinheiro certo para cobrir os pagamentos. E você precisa também ter a segurança de que vai entrar dinheiro suficiente no banco certo para cobrir alguns pagamentos ou para fazer alguma transferência entre bancos. Quando a gente está falando de empresa, normalmente as empresas e as maiores empresas trabalham com múltiplos bancos. Tá bom? Então você precisa se preparar para trabalhar com vários bancos ao mesmo tempo. Análise de faturamento. Análise de faturamento, basicamente, aqui a gente já entra para as atividades realmente de analista, né? De analista financeiro, porque analista ele tem que fazer o quê? Tem que fazer análise, tem que ser independente na análise. Então, faturamento, por exemplo, ou por exemplo, controle de custos aqui, entenda como uma análise de custo também. É o que? Você pegar esses valores que entraram de vendas, né, por categoria, e você comparar, você acompanhar esses valores ao longo do tempo. Uma análise você sempre vai ter a base temporal para que você consiga fazer comparações. Se você está fazendo uma análise, você está comparando uma coisa com outra. Basicamente é isso. Tá? Então você compara, por exemplo, o mês de janeiro de 2025 com o mês de janeiro de 2024. Ou o primeiro trimestre de 2025 com o primeiro trimestre de 2024. Ou você compara com 2024, 2023, para você ter uma noção. Tudo isso vai depender da demanda que você tem. E o analista, ele faz justamente isso, porque ele não tem normalmente, né, ele não tem um manual de análise. Ele é questionado sobre alguma coisa que aconteceu na empresa e aí ele tem que montar esses relatórios para poder apresentar. É claro que alguns são padronizados, né? Análise de variação de faturamento, tudo isso já é meio que padronizado, porque todas as empresas fazem. Mas algumas vezes, né, e isso vai provar o teu nível de senioridade, você vai ter que pegar algumas informações que estão soltas na empresa para poder comparar elas e poder gerar um resultado ali que foi questionado pela sua diretoria, tá bom? Ou por alguma gerência, né, muito específica, tá? Isso pode ser considerado qualquer tipo de análise, inclusive a de faturamento. Controle de custos. Controle de custos basicamente... Bom, como é que funciona o custo dentro de uma empresa? Todo custo de uma empresa ele é administrado por centros de custos, né, que são coletores de custos. Então você tem centro de custos de produção, você tem centro de custos de RH, você tem centro de custos de finanças, SG&A, você tem N centro de custos. Para cada centro de custo você tem que ter pelo menos um gerente, uma pessoa que é responsável pelo centro de custo. É como se fosse você... O centro de custo ele serve para duas coisas. Ele serve para coletar o custo e para você fazer o orçamento daquele centro de custo. Então, por exemplo, centro de custo de finanças, você tem 100 mil reais para gastar no mês com finanças. Aí você tem salário, você tem depreciação, você tem várias coisas que entram dentro do centro de custo de finanças todos os meses. Você precisa comparar o teu orçamento, que é 100 mil reais, com o valor que está entrando ali naquele centro de custo. Então, se você, por exemplo, gastou 120 mil, você tem 20 mil que você tem que explicar ali de excedente no fluxo de caixa, ou no centro de custo que você está analisando, tá? Então, você precisa tanto explicar para mais, como também explicar para menos, tá certo? Então, o fato da gente fazer um orçamento não quer dizer que a gente queira ficar abaixo do orçamento o tempo inteiro. Quer dizer que a gente precisa bater o orçamento, certo? Porque senão não precisava de orçamento. Se eu estou falando que eu gastaria
R$ 1 milhão em um centro de custo e eu vou lá e gasto 200 mil, tá errado o orçamento. Tá completamente errado. Não é para falar que eu vou gastar muito para ter sobra, você não pode ter essas gorduras dentro de empresa. Isso é imprudência do analista, tá? Então, você tem que fazer o orçamento ficar muito próximo ali do que está realmente sendo gasto dentro da empresa, tá? Que é o real, tá bom? Então, esse controle de custos aqui tanto é, né, para você acompanhar como é que o custo está crescendo, como também você comparar o que você está gastando com aquilo que foi planejado, tá? Promover melhoria de processos, iniciativas, desenvolvimento e políticas, tá? Isso aqui, basicamente, você vai entrar na empresa, isso para qualquer vaga, né? Você vai propor melhorias ali dentro dos processos. Isso aqui é normal. Com o tempo você vai conseguindo fazer isso daqui e com treinamentos também. Você precisa ter, para você propor melhoria dentro da empresa, você precisa ter repertório de outras empresas. Não adianta você querer propor uma melhoria, a não ser que seja uma coisa muito óbvia, né? Uma planilha muito mal feita, você vai lá, arruma uma planilha e isso já é uma melhoria, já conta também. Mas para você gerar um impacto forte mesmo, você precisa ter repertório de outras empresas. Responsável pela tratativa com o departamento contábil, fiscal e departamento contábil, financeiro e fiscal. Tá bom, você vai ser o ponto central ali entre todo mundo ali do departamento que vai responder basicamente pelo departamento financeiro, né? Então, se tem algum problema com o contador ou se tem algum problema ali com o gerente fiscal, é você que vai estar intermediando essas demandas, esses problemas ali. Tá bom, é um analista de R$ 6.000, então espera-se que ele tenha esse nível de interação com outras áreas, né? Conferência de toda a receita mensal no sistema para lidar com fechamento. Beleza, isso aqui é você garantir que toda a receita, tudo aquilo que foi vendido realmente foi contabilizado, que está tudo dentro do sistema, tanto o sistema financeiro como também o sistema contábil. Normalmente os sistemas são integrados, então o que está em um está no outro também. Então você precisa garantir pelo menos que esteja no sistema financeiro da empresa, tá? No módulo financeiro. Vamos lá, preparar a documentação para a contabilidade, beleza. Apurar comissão, isso aqui deve ser alguma coisa muito pontual da empresa, né? Porque normalmente não é agente de finanças que faz esse cálculo de comissão, mas tudo bem, caiu para você, provavelmente estava com RH e o RH não foi competente o suficiente para manter isso ao longo do tempo. Então vem para finanças e a gente cuida disso, tá? Aí basicamente você vai preencher uma planilha e você tem que garantir que, né, as pessoas estão recebendo da forma certa. A análise de balanço e DRE, isso daqui bem simples mesmo, parte da mesma base da análise de faturamento, que é o que? Você pegar dois períodos e compará-los e explicar principalmente por que está saindo de um ponto e está chegando no outro. Tá? Toda análise você precisa sair de um ponto e chegar em outro. Tá? E aí você precisa explicar por que variou. Então no balanço, por exemplo, você tem conta de caixa que você precisa explicar a variação. Você tem contas a pagar, você tem que explicar a variação. Que tem, por exemplo, 30 milhões lá de contas a pagar em 31 de dezembro de 2024 e tem, sei lá, 6 milhões em 31 de janeiro de 2025. Tá? Você precisa explicar por que, né, o contas a pagar baixou tanto. Aí se está faltando alguma provisão. Tá? A análise de balanço aqui é por conta disso. DRE, mesma coisa. Por que o custo está subindo? Por que o custo está descendo? Por que a receita subiu? Ou por que a receita desceu? E também alguns itens que não são operacionais. Tá? Que aí são pontuais, são muito fáceis de você pegar ali numa análise de... Mesmo só abrir a conta ali, você já consegue ver o que aconteceu, quando os itens não são operacionais. E juros, quando você está pagando muitos juros ou... quem sabe até muita multa, você precisa ver se você tem algum tipo de empréstimo ou se você está avacalhando no contas a pagar. Você está pagando na data errada ali, você está pagando muita multa e juros.
tá? Isso é um problema no contas a pagar, mas você tem que tomar cuidado, tá? Porque você é responsável pelo contas a pagar. Uma das incompetências do contas a pagar são pegas justamente na conta de juros e multa, tá bom? Isso é uma dica extra para você. Consolidar e analisar dados financeiros e criação de KPIs e relatórios gerenciais. Bom, basicamente isso daqui, na prática mesmo, é um preenchimento de planilha, tá? Você não vai criar um KPI, a empresa já tem os KPIs, ela já tem os KPIs, tá? Se ela não tivesse os KPIs, ela não estaria nem funcionando, porque ela precisa dos KPIs para fazer a gestão dela. Então, basicamente, você vai atualizar os KPIs que a empresa já tem, e algum relatório gerencial é o tipo de análise que eu falei anteriormente, né? Que você pode receber de um diretor ou de um gerente e você tem que montar ali a planilha e explicando, né, por que variou de uma coisa para outra. Implantação e parametrização de sistemas contábeis e fiscais. Isso aqui é interessante porque eu fui 2 vezes para os Estados Unidos justamente para fazer isso aqui, ó, implantação e parametrização de sistema, tá? Vale muito a pena, foi uma experiência muito boa. Isso me fez crescer muito profissionalmente e também posso dizer que pessoalmente também, né? Porque uma viagem internacional, ela expande muito a sua consciência, o seu mapa de mundo ele expande demais, você vê que existe muita coisa além disso. Então valeu bastante a pena e também você tem uma oportunidade muito grande de se expor, de expor o seu valor aqui quando você está participando de um projeto, tá bom? Então vale muito a pena uma vaga assim, mesmo que a vaga estivesse pagando a metade aqui, só por questão da implantação e parametrização de sistema, valeria a pena, tá? Mas é uma vaga muito boa aqui, bem completa, né? Exige um profissional já que tem uma certa experiência, mas isso você consegue construir ao longo do tempo. Uma experiência dessa daqui, você participando de projetos, vamos dizer que 1 ano e meio você consegue fazer, tá? Agora, se você sentar na cadeirinha ali de assistente e ficar ali 3 anos, com certeza você não vai passar por nada disso daqui. Ou você vai passar por só contas a pagar aqui e o resto vai ficar de fora, tá? Então, o que eu recomendo aqui para vocês? Participem de projetos, façam treinamentos, né? Treinamentos, sei lá, online ou presencial, ou da forma que você achar. Faculdade não vai te ensinar nada disso daqui, tá? Apesar que a faculdade já é uma obrigação que você tem, tá? Só que você não aprende nada disso daqui na faculdade. Isso eu já tô te alertando agora. Não é uma faculdade que você aprende nada disso daqui, tá bom? Isso daqui você vai aprender em treinamentos livres ou dentro da empresa. Tá certo? Então, a recomendação que eu dou para vocês aqui é façam treinamentos livres e, principalmente, participe do máximo de projetos que você conseguir aqui, que com certeza o teu repertório ele vai subir bastante, tá? O teu valor como funcionário de empresa, o teu valor profissional, ele sobe muito quando você participa de projetos, tá bom? E você, obviamente, não espana dentro do projeto, né? Porque tem muita gente que entra no projeto, não aguenta e espana. Aí você é reconhecido como um desistente, isso não é muito bom para sua carreira. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Escreve aqui nos comentários se ficou alguma dúvida. Se inscreve no canal aí também, tal, deixa o like e compartilha o vídeo.